Mas pelo que conta este segundo volume do Evangelho de Lucas, o discurso de Pedro, um discurso típico de um comício político, de poder político, de grupos candidatos a tomar o poder, arrebatou quem o ouviu. A maior parte, muitas das pessoas que ouviram o discurso ficaram eufóricos. Se é assim, está aí. E então até nem custa nada a gente dar a nossa adesão, reconhecer esse Jesus crucificado, se agora vem a vitória, finalmente. Digamos que o mau bocado foi ele que o passou, e agora para nós vai vir o bom bocado, o da vitória. Então a gente até adere, e até o aceita, sim senhor. E começou-se a criar um conjunto de gente toda por engano. Sempre como o grupo dos 12 que andou com Jesus até à sua morte crucificada, sempre enganado. Porque o que os movia era o projeto do poder, era o messianismo da Casa Real de David. E que Jesus viesse a ser isso. E ele não foi, historicamente. Mas parece que agora obrigam-no a ser depois da sua morte crucificada. Obrigam-no a ser pela interpretação que fazem daquela boa notícia que começou a circular a partir da Madalena e das mulheres, que Jesus está vivo, que Jesus é ressuscitado, que Jesus, a morte não teve poder sobre ele, que Jesus continua a ser o pleno e integralmente humano. Mesmo crucificado, é aquele em quem Deus Abá se reconheceu e disse: este é que é o pleno e integralmente humano. Por isso é o meu filho. Sai exatamente da mim. Não sai nada ao ídolo. É o contrário do ídolo. Está nos antípodas do ídolo. Não sai nada ao Messias vencedor. É o contrário, é o antípoda do Messias vencedor. Este é o meu filho. É mesmo parecido comigo. Abá, Criador de filhas, filhos. Não crucificador, descriador, assassino. Não, isso é o ídolo. Isso é o ídolo. E todos os que colaboram com ele são todos como ele. E Jesus colaborou foi com Deus Abá. Realizou na sua fragilidade humana e sempre desarmado, realizou o projeto político de Deus. E Deus reconheceu-se nele, apesar de ter sido crucificado pelo império, pelo templo, pelos sacerdotes, pelos da religião. E vejam, como neste discurso, o nosso Pedro nunca, em momento algum, nem neste discurso nem nos seguintes, em momento algum, Simão Pedro chega a dizer às pessoas que ele foi um dos que negou Jesus, que ele foi o que mais se opôs a Jesus. Nunca o diz, nunca o admite. Quer dizer, até parece que a negação por 3 vezes, que é a total negação que ele fez de Jesus, até parece que ainda mereceu mais a confiança dos outros do grupo e que o tornou ainda mais chefe. Porque agora, como consta que Jesus ressuscitou, o crucificado vive. Isto é, no crucificado Deus revê-se, reconhece-se, dá-lhe razão e não deu razão ao crucificador. Então, aquele que negou Jesus por 3 vezes, parece que agora é o grande herói. Porque afinal, parece que o Simão Pedro é que tinha razão, até contra o próprio Jesus. Porque se Deus
ressuscita Jesus no sentido de fazer dele o vencedor, então o Simão Pedro é que tinha razão quando lhe dizia: isto não te vai acontecer. E agora tinha só de corrigir: bem, aconteceu, mas é como se não tivesse acontecido, porque Deus foi a correr e mandar a mão e fez dele o vencedor finalmente. Vejam como isto é perverso. Mas é isto que tem passado como teologia neste cristianismo. É a teologia do cristianismo, que é a idolatria, claro. Não é teologia nenhuma. É a teologia do ídolo. Portanto, é a idolatria. É uma teologia idolátrica mentirosa, que chama bem ao que é mau, chama verdade ao que é mentira, chama vida ao que é assassínio, chama liberdade ao que é poder, castração, opressão. Porque é mentiroso. O ídolo é mentiroso e pai de mentira. Jesus bem o diz. O Evangelho de João bem o diz. Mas aí está. Parece que o Pedro se sente agora plenamente confirmado na sua tese. Afinal, sempre era vencedor. Mas não é assim. O ser ressuscitado significa que o crucificado é reconhecido por Deus Abá, nosso Criador e Criador de todos os povos. O seu projeto é que a sua via, a sua prática, a sua forma de viver é que está correta. É nessa que Deus vive, Deus Abá se reconhece, e não no poder. Não na casa real de David, não no templo de Jerusalém, não nos sumos sacerdotes. Não no ídolo. Essa é a concepção do ídolo. E há aqui uma luta titânica, duélica, entre o ídolo e Deus. Deus Criador, Deus Abá. Só que Deus entra sempre nesta luta, neste duelo, entra sempre de forma desarmada. E nunca armada. Deus nunca é poder. É entrega, é dom, é dádiva. E por isso, neste confronto, neste duelo com o poder, Deus é sempre derrotado. E esse é o sinal de que é verdadeiro. Porque se fosse vencedor, tinha de esmagar o seu opositor. E dava um sinal inequívoco de que era poder vitorioso. Portanto, era poder assassino, esmagava o outro. E não. O Deus verdadeiro, o sinal que dá, é que apresenta-se sempre desarmado. E é crucificado. É vítima. Mas é por aí. Esse é o caminho, é a via da humanização do mundo. A via do poder que esmaga, que mata, que oprime, que rouba. É a via da descriação, da desumanização. Fica mais que claro. Mas nem Pedro e o seu grupo entendem isto. Porque foram interpretar a boa notícia de Jesus ressuscitado como vencedor. E por isso nunca ouvimos Pedro, em momento algum, após a morte crucificada de Jesus, nos seus discursos, que ele é sempre o que discursa, porque é próprio dos líderes, dos chefes, claro. São eles que têm a palavra, tiram a palavra aos outros todos e ganham a eles. Só reconhecem a si próprios. E então nos seus discursos nunca o ouvimos a dizer: e eu neguei-o por 3 vezes. Nunca admite que foi o grande opositor de Jesus. Nunca admite. Nunca confessa isso. E isso deve nos fazer pensar. Porque é este mítico Cristo vencedor no qual Pedro se revê, que passou até ao século XXI. Não Jesus. Já perseguiremos.